Fala galera, Laerte Viana na área. No vídeo de ontem à noite eu falei sobre a mudança do UFC que aconteceria na Arábia Saudita agora no início de março e foi transferido para junho, justamente a mesma data em que Islam Makhachev garantiu que quer retornar ao octógono. Até falei sobre a possibilidade de Justin Gaethje ser beneficiado com isso porque ele estava sem luta marcada e foi nominalmente escolhido pelo campeão como seu próximo oponente. Acontece que logo na sequência tivemos uma atualização, uma novidade que mexe com o cenário, mas não desfaz a possibilidade que eu citei ontem no vídeo e eu vou explicar toda essa confusão para vocês envolvendo Islam Makhachev, Justin Gaethje, Charles do Bronx e companhia. Bom, desde que quase arrancou a cabeça do Dustin Poirier em julho do ano passado e conquistou aquele cinturão do homem mais malvado do mundo, o Gaethje vem pedindo a chance pelo título linear e parecia bem cotado porque, como eu disse, o próprio campeão queria enfrentá-lo. Acontece que, como sabemos, o UFC 300 está batendo na porta e está longe, mas bem longe de ser aquele card magnífico que todos estavam esperando para um evento dessa magnitude, que tem o status de ser um dos melhores de todos os tempos. A única luta de cinturão anunciada oficialmente foi entre as chinesas Weili Zhang, Xian e Anon, que, verdade seja dita, não tem nenhum tipo de apelo comercial, embora tecnicamente seja excelente. Então o UFC não tem escolha, não tem para onde correr, vai precisar usar o que tem nas mãos nesse card de abril. O Islam Makhachev, por exemplo, está fora de cogitação porque estará no Ramadã, não tem como se preparar. O Alex Poatan e o Israel Adesanya, ambos são incógnitas. John Jones está machucado, Conor McGregor também não vai, volta só no final do ano, então, aliás, no meio do ano. Então, adivinha quem sobrou, quem estava ali dando bobeira e teve que ser acionado às pressas? Exatamente, o Justin Gaethje. Dana White anunciou que ele vai enfrentar o Max Holloway no UFC 300, dia 13 de abril em Las Vegas, e fazer aquela defesa do cinturão simbólico. Ou seja, o desespero do UFC estava tão grande que precisaram recorrer ao Gaethje, que por hora acaba sendo prejudicado, entre aspas, porque estava na boca de ter uma nova chance pelo título e vai ficar sem, só que agora o cenário está muito bem desenhado. Temos uma nova realidade e uma espécie de GP peso leve no UFC 300. Armand Tsarukyan, Charles do Bronx, o Gaethje e até o Max Holloway, por que não? Todos correndo atrás dessa vaga de desafiante. Em condições normais, eu realmente acredito que o Charles tem vantagem por ser o mais popular entre eles, mas certamente quem impressionar vai largar na frente. Por exemplo, se o Charles vence numa luta apertada e do outro lado o Gaethje faz um nocaute brutal no Max Holloway, não tenho dúvidas que o americano poderia levar uma vantagem, a mesma coisa ao contrário. Se na disputa do cinturão BMF foi uma luta meio morna, sem grandes emoções, e o Charles e o Tsarukyan protagonizarem uma batalha eletrizante, quem vencer deve enfrentar o Islam. E digo mais, o fato de Holloway versus Justin Gaethje ter sido anunciado não muda em nada o que eu falei no vídeo de ontem. Se o UFC realmente precisar do Islam Makhachev liderando o card na Arábia Saudita em junho, e tudo indica que sim, pois não vão ter mudado a data para montar um card meia boca, vão precisar corresponder às altas expectativas dos sauditas e dos investidores milionários de lá, isso significa que existe uma chance considerável, para não dizer grande, do próximo desafiante ao cinturão peso leve ter apenas 2 meses de preparação, vencer em abril e já ter que lutar em junho, o que definitivamente está longe de ser o tempo ideal para uma preparação valendo o título. Só em questão de curiosidade, eu me lembro quando o UFC fez isso com o Demian Maia em 2017. Ofereceram a luta contra o Tyron Woodley com apenas 5 semanas de preparação para o brasileiro que não tinha opção, ou aceitava ou perdia a vez porque tinha outros na fila. Isso pode perfeitamente acontecer aqui. Se o UFC vai no plano A e oferece a vaga e ele fala, pô, acho que não, é pouco tempo, o plano B já está na manga, engatilhado. Isso é uma maneira também da empresa, entre aspas, forçar o atleta a topar a chance, mesmo que não tenham as condições ideais, só para não perder a vaga. É o famoso pegar ou largar. Se não quiser, tem quem queira. Aliás, por falar nisso, se para o Gaethje ele não recebeu a chance que ele gostaria, para o Max Holloway, para ser bem sincero, eu vejo mil maravilhas. Na categoria dos penas, ele estava num verdadeiro mato sem cachorro. Já perdeu para o campeão 3 vezes e varreu todo o resto da divisão. Basicamente não tinha o que fazer. Entre pegar um pouquíssimo popular Josh Emmett e subir de categoria para disputar o cinturão BMF, não há qualquer tipo de dúvida que a segunda opção é a melhor. Essa, inclusive, vai ser a segunda tentativa do havaiano no peso leve. Em 2019, ele subiu e foi derrotado pelo Dustin Poirier valendo o cinturão interino. O custo-benefício para o Holloway é altíssimo, é excelente. Ele basicamente não tem muito o que perder, porque se ele for derrotado,
ele volta para o peso pena, é o número 1 do ranking, faz ali mais uma vitória e pode ter uma nova chance pelo título, principalmente se mudar o campeão, né? Se o Topuria quebrar a banca contra o Volkanovski semana que vem. E se ele surpreende, vence o Justin Gaethje, se coloca, por que não, dependendo da maneira que acontecer, como sim, um real candidato ao cinturão peso leve. Acho difícil isso acontecer? Acho, mas também não seria nenhum exagero, nada muito chocante, porque precisamos lembrar que o Max Holloway nos últimos 10 anos enfrentou 19 caras, sendo que apenas 2 conseguiram vencer. 17 tentaram e falharam, incluindo nomes como Charles do Bronx, José Aldo, Frank Edgar, Anthony Pérez, Zumbi Coreano, Yair Rodrigues e companhia. Rapidinho aqui, sem fugir do vídeo, mas uma informação bem curiosa e interessante também é que nesse mesmo card do UFC 300 foi anunciado Jim Miller versus Bobby Green, o que torna o duelo histórico porque o Miller, que aos 40 anos se tornou no último final de semana o maior vencedor da história do UFC, com 26 triunfos na casa, e agora vai se tornar também o primeiro a ter atuado nas edições 100, 200 e 300. Mais um recorde para a galeria do Coroa. Já são 16 anos da empresa, o cara merece demais. Enfim, vídeo rápido, direto ao ponto para trazer essa novidade para vocês e saber duas coisas. Primeiro, se gostaram dessa luta entre Justin Gaethje e Max Holloway valendo o cinturão BMF e quem é o favorito para vocês. E se concordam também com essa teoria de que o vencedor agora, o que largar na frente, seja o Tsarukyan, Charles, Holloway ou Justin Gaethje, pode ser obrigado, entre aspas, a lutar pelo título com apenas 2 meses de preparação num espaço curto em junho para atender o Islam Makhachev lá na Arábia Saudita. Concordam com esse cenário? O que vocês pensam a respeito de tudo isso? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque dá aquela moral, é muito importante para o YouTube entender que estão gostando. Se inscrever aqui no canal para me ajudar a continuar crescendo. Batemos a marca de 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Ativar o sininho para receber as notificações. Entrevista com Mayra Chitara tá vindo aí. Ela que disputa o cinturão peso leve, já está gravado e editado, e muitas outras resenhas, tem muita coisa bacana. A agenda tá cheia, tem alguns conteúdos que o roteiro já está pronto para gravar, mas toda hora acontece alguma coisa importante e eu vou mudando a ordem do cronograma dos vídeos aqui. Mas fiquem ligados, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Vocês sabem, eu conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!